Rose, hoje o assunto é assunto nacional, assunto com repercussão internacional. O principal assunto nacional e com grande repercussão internacional é esse entrevero entre o presidente Lula e Israel. O presidente Lula, ele participou de uma coletiva na Etiópia, em que ele fez críticas muito duras a Israel, chegando inclusive a comparar o genocídio em curso na faixa de Gaza ao que Hitler fazia com os judeus. A repercussão foi muito grande na mídia internacional, na mídia nacional. Israel não gostou, então houve em Israel, o ministro israelense chamou o embaixador brasileiro lá e passou uma reprimenda pública. O Lula chamou o embaixador de Israel para o Brasil, o que é considerado um tensionamento das relações diplomáticas. E a gente tem uma notícia agora que o Celso Amorim ele se manifestou. O Celso Amorim é o assessor internacional do presidente Lula. Eu até peço para o Guilherme colocar na tela. Coloca na tela, Gui, a capa, né, da notícia que acabou de sair aí no Globo. Quem tem que pedir desculpas é Israel, e não ao Brasil, mas à humanidade, diz Celso Amorim. Coloca agora a notícia, o interior da notícia, se deu tempo de subir. O assessor para assuntos internacionais do Palácio Planalto, Celso Amorim, defendeu a conduta do presidente Lula na crise diplomática com Israel. Quem tem que pedir desculpas é Israel, e não é o Brasil, mas a humanidade, disse a coluna o ex-chanceler e assessor do presidente. Ele destacou também que não há hipótese de pedido de desculpas por parte de Lula. Amorim foi um dos presentes da reunião realizada nesta manhã com Lula no Palácio da Alvorada para debater a reação do governo israelense à fala do presidente brasileiro, que comparou... Então, tem mais uma parte aí, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante na segunda parte da notícia. Lula não tem por que estar chateado. Obviamente, o Brasil não vai festejar qualquer afastamento nas relações diplomáticas. Quem tem que estar preocupado é Israel, que está cada vez mais isolado internacionalmente. Segundo o assessor, houve uma concordância geral sobre a decisão de chamar o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, de volta ao Brasil. Meyer foi convocado por autoridade israelense. Amorim também destacou que as críticas não são dirigidas ao povo judeu. Isso não tem nada a ver com o povo judeu. Temos maior apreço ao povo judeu. Então é isso, tá bom. Rose, qual é a sua opinião sobre essa confusão toda aí? Olha, eu acho que muito acertada a primeira fala do presidente Lula. O presidente Lula vem desde o dia 7 de outubro, né, depois da ofensiva do Hamas, fazendo uma série de declarações. Dá para a gente notar nessa trajetória aí, de outubro para cá, uma escalada nas declarações do Lula e uma maior preocupação com o que está acontecendo em Gaza, né? Lá no dia 7, o Lula criticou o Hamas, chamou de grupo terrorista. Na época até critiquei isso, porque o Hamas não é considerado um grupo terrorista nem pelo Brasil e nem pelas Nações Unidas. Mas o Lula passou, né, deu para ver que o tom, a retórica do presidente, né, porque o ministério acho que está bastante apagado, a retórica do presidente Lula ficou bastante acentuada em relação a uma preocupação humanitária com o que está acontecendo em Gaza e também na Cisjordânia. O Lula teve essa coletiva e essa posição bastante, né, que gerou esse auê todo, inclusive na imprensa brasileira, se mostrando bastante antinacional, inclusive. Mas o Lula fez um discurso na Liga Árabe, na passagem dele pelo Egito, fez um discurso na União Africana, na passagem pela Etiópia, e essa última declaração foi na coletiva de imprensa. Tanto nos discursos da Liga Árabe quanto na Etiópia, Lula deixou claríssima a posição do Brasil em relação ao não entendimento e não haver justificativa para as ações de Israel em Gaza, independente do que tenha acontecido no dia 7 de outubro. Né? Nesse discurso, eu acompanhei até ao vivo esse discurso do Lula na Liga Árabe, no Egito. Ele deixa muito claro no início e no final do discurso. Não há justificativa para o que está acontecendo. Os palestinos têm direito ao seu Estado
e Israel está criando, né, está levando ao máximo do limite uma crise humanitária na região de Gaza. Além disso, Lula falou outras vezes, né, em discursos no Brasil, usou a palavra genocídio. Então, a posição do Lula, estou fazendo esse preâmbulo para dizer que a posição do Lula é de crítica às políticas israelenses contra os palestinos. Essa já é uma percepção, então não é nenhuma surpresa, inclusive uma posição histórica do presidente Lula e do PT também. Sobre o direito dos palestinos a um próprio Estado e o tipo de regime que vigora ali na região. A minha percepção é de que o que aconteceu, o que vem acontecendo no último mês, tornou-se muito grave, né? A gente tem a ofensiva de Israel em Rafah. Foram cenas até difícil, né? A gente que acompanha, tem que acompanhar para estar bem informado e fazer as análises. Foram vídeos e fotos extremamente duras de crianças, né? De crianças sem partes do corpo. E assim, é algo muito chocante do ponto de vista humanitário. Então, eu acho que também a situação ter ficado mais grave desse ponto de vista também levou o presidente Lula a adotar um discurso mais duro contra Israel. Na coletiva de imprensa, eu acho que o que o Lula, eu não sei, não dá para a gente saber, né, porque eu não estou na cabeça do Lula, mas o que o Lula fez, na minha concepção, é uma espécie de provocação, né? Porque o que muitos analistas estão tentando fazer hoje, os jornalistas, sobretudo, e alguns analistas ligados aos sionistas, é ficar tentando conceitualizar o que foi o Holocausto, né? Travar um debate muito conceitual, historiográfico. Mas a verdade é que eu acho que o Lula quis lançar uma provocação, né, da contradição entre o que aconteceu com o povo judeu. Foi lamentável, historicamente, a gente sabe disso, a gente estuda isso, né? É ensinado nas escolas brasileiras. E o que está acontecendo agora em Gaza, né? O povo judeu justifica que aquela terra que eles precisam, tem autodeterminação do povo, e aquela terra em parte uma justificativa pelo que eles passaram, o povo judeu passou no Holocausto, mas agora o que eles estão fazendo com os palestinos. Eu acho que foi uma espécie, não sei se foi uma fala estudada, se foi uma fala orquestrada do Lula, se ele programou, mas eu acho que foi uma espécie, sim, uma espécie de provocação muito bem-vinda, uma verdade muito dura, né, se a gente for ver o que está acontecendo em Gaza, desde 7 de outubro para cá, em 4 meses, mais de 12 mil crianças mortas. Eu acho que eu sempre repito esse dado, porque para mim é um dado incontornável. O dado das crianças mortas é um dado incontornável para a gente tomar lado nesse que a gente pode chamar até de conflito, né? Mas não é nem um conflito, é realmente um genocídio em curso. Mais de 30 mil pessoas mortas, jornalistas, profissionais das Nações Unidas, profissionais da saúde, hospitais invadidos, e também não só em Gaza, mas também na Cisjordânia, onde o Hamas não tem atuação. Então, né, existe uma discussão mais profunda sobre o sionismo, sobre o que pretende o sionismo, e acho que também a gente tem, quando a gente fala aqui em Gaza e na vida dos palestinos como um todo, a gente precisa colocar isso em perspectiva, né, o projeto do sionismo. Então, acho que a fala, ao fim e ao cabo, eu não quero ficar discutindo conceitos em volta da fala do presidente Lula, porque eu acho que essa não deve ser a nossa preocupação neste momento, mas acho que a fala do Lula é uma verdade bastante dura, e foi muito bem-vinda, acho que chamou a atenção. Eu acho que precisa, um dos pontos que eu criticava da posição do Brasil em relação à questão da Palestina era a voz que o Brasil tem. O presidente Lula é visto como um líder da nossa região, um líder natural da nossa região. O presidente Lula é muito ouvido no mundo inteiro, e eu sempre falei isso, o Brasil devia coordenar, né, uma espécie de um grupo aqui com outros nomes de peso que têm feito críticas bastante contundentes, como o Gustavo Petro, da Colômbia, a Bolívia, né, do Arce, rompeu relações com Israel. O presidente Boric, do Chile, chamou o embaixador de volta. Então, acho que o Brasil devia coordenar e, né, liderar
esse tipo de movimento, lançar manifestos e etc. Então, por isso eu vejo muito como positiva a posição do Lula, porque acho que o Lula tem o Lula é ouvido no mundo inteiro, né? E repercutiu muito. Repercutiu e até agora a gente não viu nenhum outro líder, né, sequer dos países lá ocidentais, centrais, criticando o presidente Lula. O Lula foi criticado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel e por Benjamin Netanyahu e a nossa imprensa, mas não vi ainda nenhum líder, nem de nenhum país aí, nem dos países árabes, nem dos países ocidentais, criticar a fala do Lula. Então, assim, para fechar, eu acho que foi uma posição, um posicionamento bastante positivo, chama atenção para a questão da Palestina, por causa do tipo de figura que o Lula é no sistema internacional e como ele é visto.